gente viaja, quer conforto e tranquilidade, principalmente quem vai ficar em um hotel, pousada ou alugar um apartamento por temporada. Segundo o IBGE, o Brasil tem cerca de 2,5 milhões de leitos disponíveis para atender os turistas. Mas quais são os direitos do consumidor na hora de viajar? Como evitar que o passeio se transforme em problema? Este é o tema do programa Artigo 5º de hoje. O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. E o que diz a lei sobre os direitos garantidos aos hóspedes? Existem regras diferentes para cada tipo de hospedagem? É o que vamos saber com a advogada Simone Magalhães, diretora adjunta do Instituto Brasileiro de Política e do Direito do Consumidor, e também com o Wilder Souza, assessor jurídico da Associação Brasileira de Indústria de Hotéis. Obrigada pela presença de vocês aqui no Artigo 5º. Doutora Simone, vamos começar falando quais são os direitos dos hóspedes. O primeiro dele e mais importante é justamente o direito básico à informação, Flávia, porque a partir desse momento, várias situações do próprio contrato, que poderiam ser discutidas posteriormente, já ficam em evidência, ou seja, as partes saberão o preço, o horário de entrada, de saída e várias informações importantes que vão atingir aquela hospedagem. E outras situações também, como, por exemplo, a guarda da bagagem e a própria segurança do hóspede. Agora, doutor Wilder, quem tem direito também tem deveres, não é mesmo? Neste caso, quais são os deveres dos hóspedes? Obviamente, eles devem cumprir o que foi acordado com o hotel, né? E, ao chegar no hotel, procurar saber o regulamento das normas internas deste hotel. Certamente ali existirão regras, por exemplo, como não fumar em determinada área, uma regra muito básica e que insistentemente é descumprida por consumidores, por exemplo, quanto à questão do horário do café da manhã. O hotel já traz essas regras, já traz os horários, ele deve informar ao hóspede quando ele der entrada que o café será servido, por exemplo, até às 9h30 da manhã. Então, esses são deveres básicos também do consumidor. E importante também o consumidor se informar o local de destino, principalmente quando for fazer uma viagem para o exterior, né? Porque há costumes locais que talvez não sejam os mesmos nossos. Então, esses são deveres que eles devem observar. E recentemente o Superior Tribunal de Justiça definiu que a diferença de horas estabelecidas para a entrada e saída dos hóspedes é necessária para a realização de serviços de limpeza e manutenção e que não viola o direito do consumidor. Mas mesmo o hóspede não tendo acesso ao quarto neste período, ele pode usufruir das áreas comuns do hotel. Vamos conferir a reportagem aqui. As regras são explicadas logo na entrada. Senhora Bárbara, boa tarde. Boa tarde. Eu vi aqui que o check-in é 2h da tarde, mas a gente já tem um quarto disponível, tá? O check-out é 12h. Mesmo assim, Bárbara costuma negociar para ficar um pouquinho mais. Às vezes a gente deixa ali a mala no maleiro, curte, né, o restante do hotel, mas normalmente eu consigo negociação. Aceitar os pedidos dos hóspedes faz parte da política de atendimento deste hotel em Brasília. A gente é muito flexível, a gente vai de acordo com a nossa disponibilidade, né? Então, tendo vaga disponível já, quarto, apartamento limpo, a gente já libera o cliente para subir no apartamento. Apesar de aceitar as regras na hora da compra, alguns hóspedes que não conseguiam negociar para ficar exatamente às 24 horas da diária procuravam a justiça. A discussão sobre o tema chegou ao STJ, que pacificou o entendimento de que os hotéis têm sim o direito de cobrar o valor da diária, mesmo que o cliente fique menos tempo hospedado. O mais prudente é que o consumidor tenha esta informação clara e ostensiva pelo hotel, pelo sistema hoteleiro, para que ele tenha consciência de que horário ele pode entrar e de que horário ele vai sair, para que depois ele não venha alegar que não teve essa informação. Para a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, a decisão traz segurança. Dá um conforto para que os gerentes continuem fazendo a gestão do empreendimento com mais tranquilidade. Doutor Wilder, a gente viu aí que tem de tudo um pouco. Uns negociam, outros não usam o período total. Existe um limite aí, um período mínimo que caracteriza uma diária de um hotel? Olha, pela Lei Geral do Turismo, 11.771 de 2008, o Decreto 7381 de 2010, que regulamenta a Lei Geral do Turismo, e ainda o Regulamento Geral de Hospedagem, que é um pouquinho mais antigo, essa diária seria de 24 horas. Mas o direito em si, eu sempre digo isso, o direito é bom senso, né? Então, nada obsta que as partes possam pactuar horários diferentes. O que o hotel não pode deixar de fazer é de informar isso ao cliente, essa diferença de horário.
Segundo esse entendimento do STJ, que veio inclusive trazer realmente segurança jurídica para os hoteleiros, a diária de hotel ou serviço de hospedagem, ele não se consubstancia apenas na ocupação da unidade habitacional, o quarto de hotel. O quarto de hotel é um dos serviços. Então, quando o consumidor fizer a reserva e que vier essa informação explícita, de forma ostensiva, de que ele entrará às 15 horas e sairá às 12 horas do dia seguinte, o que o STJ disse é o seguinte: nós não podemos obedecer literalmente o que está na lei. Nós precisamos de ver o que os costumes dizem e, muito mais do que isso, o que é a prática da hotelaria mundial. A prática mundial é que deve haver um tempo, né? Essas 3 horas seria esse tempo razoável, para que aquela unidade habitacional seja preparada para o próximo hóspede que está chegando. Isso não impede aquele hóspede que está ali esperando dele estar agora já fazendo uso de outros serviços, como a internet, a piscina, né, a guarda da sua bagagem. Todos esses serviços são serviços da hospedagem em si e que vão estar, obviamente, ali sendo prestados dentro dessas 24 horas. Doutora Simone, caso o consumidor não concorde com essas regras, ele tem que pagar a hospedagem ali de qualquer forma e contestar depois, ou ele pode se recusar a fazer o pagamento? A partir do momento em que ele recebe essa informação e aceita, o contrato ele só vai ser alterado em situações muito excepcionais, né? A partir do momento em que percebe-se que existe ali uma cláusula abusiva, somente nessas situações. Porque o que se espera é que o contrato, que faz lei entre as partes, que direciona, né, todos os comportamentos, todas as ações, que ele seja cumprido. Então, se existe essa regra clara, né, que não comporta ali alguma abusividade em relação ao horário de entrada ou de saída e o consumidor aceitou, é ela que vai prevalecer. E em busca do melhor preço e do melhor custo-benefício, as pessoas levam horas pesquisando o destino e hospedagem. E depois de tudo acertado, muitas vezes precisam cancelar ou adiar a viagem. Nós temos uma pergunta gravada nas ruas sobre isso. Vamos conferir aqui. Quando é feito o cancelamento da hospedagem, eu tenho direito ao reembolso com valor integral? Doutora Simone, o hóspede tem direito ao reembolso caso ele se arrependa e não queira mais ou não possa mais viajar? Isso depende muito, depende do que está no contrato. É porque, em regra, a partir do momento em que se fez esse contrato, não haverá possibilidade de cancelamento, a não ser que exista ali, e o interessante é que exista realmente a possibilidade e é uma penalidade, uma multa, por exemplo. Isso é totalmente viável. Agora, doutor Wilder, acontece também do hotel precisar cancelar aquela reserva feita anteriormente. Muitas vezes o hóspede já gastou com passagens, com pacotes. E aí, nesses casos, como é que fica? A hotelaria, a rigor, ela tem a sua política de cancelamento, né, e de no-show. Essa política de cancelamento ela é feita dentro de um contexto do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor. E certamente ele poderá sim cancelar, mas evidentemente que terá que arcar com esses possíveis dissabores, esses possíveis danos que vier a praticar contra esse consumidor. E nós temos mais uma pergunta gravada nas ruas. Pode mostrar aqui na tela. Como saber se o estabelecimento é regularizado e que nele terei total segurança? Doutor Wilder, recentemente, em maio desse ano, a gente teve uma tragédia no Chile com uma família de 6 brasileiros que morreram, supostamente vítimas de gás que vazou no apartamento que eles tinham alugado para poder passar as férias, para passar uma temporada. Quais são os cuidados que as pessoas têm que ter para poder evitar problemas e até tragédias como essa? Vou dizer a respeito da hotelaria tradicional, a Lei Geral do Turismo prevê um cadastro, chamado Cadastur, onde esses estabelecimentos devem ser cadastrados. Esse cadastro tem um prazo de validade, uma licença de 2 anos, que é um certificado, e ele está sujeito às fiscalizações do Ministério do Turismo, dos PROCONs, evidentemente, do local, e a pessoa que vai viajar e que opta por se hospedar na hotelaria tradicional, ele tem esta segurança desse cadastro. A pessoa que faz uma opção de viajar e se hospedar ou fazer essa reserva via as plataformas de economia compartilhada, conforme esse caso, esse exemplo, que foi realmente uma tragédia, podemos assim dizer, nós temos hoje no Brasil um grande vácuo jurídico em relação a isso. Então, o consumidor precisa de se atentar
saber o que essas plataformas estão oferecendo. E uma coisa que é muito interessante, que aí está o vácuo jurídico, o grande problema para o consumidor, é que qual a legislação que regulamenta esse tipo de hospedagem? Porque eles falam em locação por temporada. A locação de temporada nós estamos diante da lei de locação. Nós não estamos diante do Código de Defesa do Consumidor. Então, no caso dessa tragédia, qual legislação nós vamos aplicar? Quem deverá ser responsabilizado? A plataforma que fez a aproximação? O proprietário do outro lado, onde lá estava o gás que estava vazando e não avisou? Quem será o responsável e que legislação aplicar? Acho que o Brasil precisa se debruçar sobre o tema e regulamentar, nem que seja o mínimo possível, pelo menos para termos um cadastro. Isso sem dizer o seguinte, nós estamos falando apenas do aspecto de segurança. Nós temos também um aspecto tributário nisso, sobre a questão dos impostos. A hotelaria tradicional recolhe todos os impostos, tem toda essa carga tributária altíssima que nós temos, e essas plataformas recolhem muito pouco, dizem que falam do imposto de renda, mas o que nós vemos é que há aí uma omissão de recolhimento de impostos, nesse caso, desse tipo de serviço prestado por essas plataformas. É uma grande discussão, né, doutora Simone? Quem é responsável, né? É uma grande discussão, sim, Flávia, porque a tecnologia, ela traz muita facilidade para a nossa vida, mas também esses desafios, eles são atuais, eles são latentes, né? O que se entende nessas situações é que existe a responsabilidade, porque o Código de Defesa do Consumidor, ele prega a responsabilidade solidária. Então, todos aqueles que fazem esse tipo de intermediação, eles têm uma responsabilidade em relação a qualquer dano causado ao consumidor. Tá? Esse é um entendimento pacífico entre os estudiosos da matéria consumerista. Mas, realmente, todas essas questões que são ligadas a essa nova forma, esse novo formato de economia, né, que realmente é muito interessante, ele revoluciona a nossa sociedade em vários pontos, mas essas questões, elas precisam realmente ser muito bem avaliadas, e o direito, né, a legislação, na verdade, ela é um pouco mais lenta do que a realidade. Né? Esse dinamismo que é empregado pela tecnologia começa a colocar comportamentos na sociedade, e a legislação vem ali tentando regular aquilo. E é o que nós precisamos, como muito bem lembrado, as questões tributárias em relação a esse tipo de prestação de serviço é algo que está sendo muito discutido, e a responsabilidade em relação ao consumidor. Queria só reforçar que a hotelaria, ela não é contra esse tipo de serviço. Pelo contrário, nós queremos a regulamentação. Nós buscamos a regulamentação. Fica bom para todo mundo, Fica né? bom para principalmente para o consumidor, porque aí nós teremos as regras claras, e essas plataformas serão também obrigadas a obedecer às mesmas regras que a hotelaria. Bom, o papo tá bom, mas nós vamos fazer um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Artigo 5º para você. O Artigo 5º está de volta. No programa de hoje, a gente fala sobre os direitos do consumidor em relação à hospedagem em pacotes de viagens. Aqui no estúdio eu converso com a advogada Simone Magalhães, diretora adjunta do Instituto Brasileiro de Políticas e Direito do Consumidor, e com o Wilder Magno de Souza, assessor jurídico da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis. E nós temos mais uma pergunta feita nas ruas para ser respondida pelos nossos convidados. Pode mostrar aqui. Caso eu compre um pacote de viagens que inclui estadia e tenha problemas, quem será responsabilizado? O hotel ou a agência? Doutora Simone. Qualquer um dos dois, Flávia, porque temos a responsabilidade solidária no Código de Defesa do Consumidor, que prega justamente que todos aqueles que integram aquela cadeia de fornecimento de um serviço, no caso, são solidariamente responsáveis. Então, quando acontece algum problema no hotel, por exemplo, o que se recomenda ao consumidor é que tente conversar com aqueles representantes do hotel, justamente para ter uma celeridade na organização daquela situação, né, que saiu ali do esperado. Mas, caso ela seja invencível, ou seja, o consumidor não conseguiu ali um acordo, não conseguiu resolver aquele problema, ele pode, posteriormente, acionar a agência, né, que vendeu esse pacote para ele, buscar os seus direitos.
Agora, doutor Wilder, hoje acontece muito da gente buscar essas plataformas, como o senhor falou, ou sites de hospedagem, que muitas vezes oferecem não só estadia, mas a viagem aérea ou terrestre, passeios. Esses sites, essas plataformas, eles funcionam como uma espécie de agência de viagens também? Qual que é a diferença na prática? A grosso modo, as agências de viagem em si, tradicionais, elas prestam alguns outros serviços que essas plataformas não prestam, né? Por exemplo, poderia lhe dar, a título de exemplo, fazer algumas excursões com ônibus fechado ou voo fretados, que essas plataformas às vezes não oferecem. Então, é importante saber exatamente essa diferença para que o consumidor possa, então, estar ciente dos seus direitos e verificar sempre as informações que lhe são passadas. E qual que é essa diferença na prática? Existe ou não muito? Muito pouca a diferença é muito pouca. Hoje, com o advento da internet, as agências tradicionais quase de viagem, elas estão deixando de ter ponto físico para ir para a rede mundial de computadores. Fica tudo mais ou menos a mesma coisa, A mesma coisa. Bom, e pesquisas mostram que as escolhas de viagem são feitas cada vez mais em função da propaganda de sites na internet, como a gente acabou de falar. Mas nem sempre as condições são as mesmas exibidas nas fotos. Nós temos uma pergunta sobre isso. Vamos ver juntos aqui. O que fazer quando chega em um hotel com tudo pago e a realidade é bem pior do que é mostrada nas fotos? Onde recorrer? Doutora Simone, situação difícil para o consumidor, né? O que ele pode fazer? Muito difícil, porque geralmente ele está ali ou a trabalho ou a lazer, mas em qualquer situação ele não quer ter dor de cabeça. A partir do momento em que ele contratou aquele serviço, ele quer usufruir com tranquilidade. Mas se acontece essa situação, ou seja, o que ele esperava e a realidade não coincidem, o importante é que ele, primeiro, faça a comprovação daquilo, né? Ele consiga realmente mostrar a diferença, né? A expectativa e aquela realidade que ele teve. Isso começa antes, naquela formação do contrato. Então, a partir do momento que o consumidor está pesquisando ou realmente realiza ali o fechamento daquela compra, é muito importante que ele guarde todos esse passo a passo. Se tinha fotos, que guarde essas fotos, a oferta dos serviços, também guarde essas informações até para dúvidas posteriores, porque acontece em algumas situações o próprio consumidor acreditar que tinha algum direito específico e quando ele recorre, né, a esses documentos que ele mesmo guardou, ele percebe que ele não tinha aquele direito, enfim. Mas é muito interessante porque, a partir desse momento, quando ele chega no lugar e percebe que existe essa diferença, ele pode comprovar que a realidade foi muito distoante. E aí vai depender da situação concreta, o quão diferente foi aquilo, qual o prejuízo realmente trouxe para ele. Isso tudo vai ser apurado em uma eventual, primeiro, negociação. A gente sempre recomenda, converse com a empresa e tente encontrar ali um caminho, uma solução, um acordo. Mas se isso, infelizmente, não for possível, ele vai ter toda a comprovação do direito que ele tem e não foi respeitado. E o que caracteriza propaganda enganosa nesses casos, doutor Wilder? Pegar uma foto, por exemplo, de 10 anos passados aí, não vale, né? Aquela piscina maravilhosa que você viu na foto, na internet, e chegou lá, ela não passava de 2, 3 metros e não tinha nada a ver. Né? Ou quarto muito luxuoso que quando você foi constatar pessoalmente não era tudo aquilo, né? Então essa informação muitas vezes omitida ou uma informação que não representa a realidade, ela pode ser considerada aí como uma publicidade enganosa e obviamente vai representar aí uma quebra desse pacto, do contrato, como muito bem a doutora colocou. É importante salientar que isso acontece muito nos casos quando o serviço é contratado fora do estabelecimento, né? Mas alguém pode perguntar assim, mas como que se contrata hoje hotelaria dentro do próprio estabelecimento? Isso acontece muito em viagem, né? Então, eu mesmo tenho o costume, às vezes, vou de carro para Minas Gerais e eu quebro a viagem no meio. Então, deu 500, 600 quilômetros, vou procurar dormir. Quando eu chego no hotel, eu olho o hotel, olho a fachada do hotel, mas eu procuro saber o valor da diária e faço uma perguntinha básica de mineiro, né? Posso dar uma olhadinha no seu quarto? Eu vou lá conferir o quarto. Aí vai ter certeza, né? Então, se eu conferir o quarto e aceitei, depois eu não posso também reclamar. Olha, o teu chuveiro, olha, a cama não era assim, então você conferiu. No caso de serviços contratados via internet, a realidade pode se mostrar diferente daquilo que está no mundo virtual. Existe uma fiscalização? Sim.
O Ministério do Turismo pode fiscalizar isso, tem o dever de fiscalizar, muito embora tenha um efetivo muito pequeno para isso, e os PROCONs e as prefeituras, né, com seus respectivos alvarás. E você, já teve problemas com hospedagem ou pacote de viagem? A nossa equipe foi às ruas conferir as opiniões. Vamos ver juntos aqui. Era um pacote, prometia muitas coisas e não era nada disso. E como eu sou pessoa com deficiência, eu tenho cuidadora, muitas vezes a pessoa viaja comigo, porque eu tenho problemas. Então, é sempre um transtorno. Já me hospedei em um hotel que tinha mofo dentro do quarto, né? E aí o cheiro de mofo incomodava muito. E aí eu pedi para trocar de quarto para poder enfrentar essa situação. Fui para um hotel uma vez indo para Cuiabá e chegando em Barra do Garça, peguei um hotelzinho muito ruim, entendeu? Aí pensei que era uma coisa, era outra, totalmente diferente. Já aconteceu. Já. Era um pouco pior do que eu esperava. Mas foi resolvido tranquilamente, assim, eu não esquentei muita cabeça com isso não, mas eu achei que fui meio enganado nas fotos. Doutor Wilder, a gente viu aí que as pessoas muitas vezes se sentem enganadas, como falou o último entrevistado, né? Teve um outro que falou sobre a questão do mofo, ele conseguiu trocar, mas e caso não seja possível? O hotel está lotado, o quarto que deixaram para ele ali tem mofo. Isso caracteriza também uma quebra de contrato? Ele pode simplesmente dizer, olha, eu não vou pagar, ou quero ressarcimento do que eu já paguei? Com certeza, se ele conversar com o responsável pelo hotel, ele deve também, a título assim, apenas de um conselho, fazer fotos, né, filmagens desse local, para ter essas provas asseguradas e certamente, se ele conversar e for pela via do bom senso, o hotel certamente poderá devolver esses valores recebidos dele ou colocá-lo num outro hotel, porque há realmente essa comunicação entre os hotéis, devolver esse dinheiro, e qualquer transtorno também que ele tenha, que venha incorrer em outras despesas, ele poderá cobrar isso do hotel. Doutora Simone, uma outra entrevistada falou uma coisa interessante ali, a dificuldade que muitas vezes as pessoas com deficiência têm. O que diz a legislação dos hotéis sobre essas pessoas, sobre hospedagem? Realmente é um assunto que merece muito cuidado, né? Nós estamos, assim, intensamente em busca de inclusão. A nossa sociedade evoluiu nesse sentido. Então, o direito do consumidor também conversa muito, uma grande preocupação é como dar acessibilidade. Em relação ao hotel, a hospedagens em geral, nós temos previsto na legislação, né, que pelo menos 10% daquelas acomodações, elas tenham acessibilidade e com uma facilidade ali numa rota de fuga, né, porque também não adianta montar um quarto, colocar acessibilidade, deixá-lo disponível para a pessoa que precisa, que seja portadora de uma deficiência, de uma necessidade especial, e aquilo não tiver um fácil acesso à saída ou à rota de fuga, por exemplo. Então, é muito importante, né, que exista, sim, esse trabalho, nessa conscientização de que é realmente necessário dar acessibilidade, né? Atualmente a gente está em debate, que o próprio doutor Wilder pode explicar muito bem isso, né? Uma nova visão em relação a isso por causa da nossa situação prática atualmente, não é mesmo? Em relação a esse percentual. Só aproveitando o que a doutora está dizendo, reforçando, a Lei Brasileira de Inclusão ela estabeleceu esse percentual, conforme muito bem colocou, de 10%. A hotelaria em si, ela entende que nós temos um percentual em níveis muito elevados. Para você ter uma ideia, em Estados Unidos e Europa, ou uma média mundial, vai variar entre 2 a 4%. Então, nós estamos com uma média muito maior. Isso representa, evidentemente, custos para a hotelaria. A hotelaria quer esses clientes no hotel, mas é lógico que quer. A hotelaria quer ser ocupada, quer ser invadida, né, por essas pessoas que portam alguma deficiência. Mas ela precisa também estar preparada. Então, para isso, ela precisa adaptar esses quartos. A Lei Geral do Turismo e essa Lei Brasileira de Inclusão, ela poderá passar agora por uma modificação onde está se buscando, nós estamos discutindo uma diminuição nesses percentuais. Porque só para vocês terem uma ideia, uma adaptação normal dentro daquilo que a Lei Brasileira de Inclusão traz, ela geraria um custo adicional para os hotéis em R$40 mil. E a pergunta que nós fazemos, e nós já temos dados sobre isso, e a ocupação disso?
eles estão sendo de fato ocupados? Porque nós temos que pensar também na inclusão dessas pessoas, não somente no hotel, mas também lá na rodoviária, lá no aeroporto, para que ele possa ter a facilidade de chegar até o hotel. Uma vez chegando ao hotel, se ele tiver, por exemplo, uma deficiência visual, né, os cardápios, todas as informações para ele, né, os banheiros, a largura dos corredores, então isso representa custos para a hotelaria. Mas eu acho que o parlamento vai chegar num consenso que seja bom para todos, que possam trazer essas pessoas para dentro dos hotéis e que os hotéis possam estar cheios dessas pessoas e que elas possam se sentir bem acomodadas com esses hotéis, tendo assim a facilidade para se locomoverem. Bom, a gente está chegando ao final do programa, mas antes eu queria uma dica rapidinha de vocês de como aproveitar as férias, as viagens aí sem aborrecimentos. Doutora Simone. Se informar muito. Leia o contrato, leia todas as regras que estão ali. Se é uma contratação pela internet, por exemplo, preste muita atenção aos detalhes e, claro, confira, né, antes de viajar, se for possível, confira se realmente a reserva está executada, está tudo certinho, para quando chegar lá somente usufruir sem dores de cabeça. E quais são as dicas do senhor, doutor Wilder? Tem que se informar, saber dos costumes locais, olhar as informações que estão ali, principalmente quando os serviços são contratados via internet. Aquele voo muito barato pode ser aquele voo que você vai ficar 30 horas no aeroporto, como já aconteceu com várias pessoas. Aquela diária muito barata, muito em conta, pode não ter o café da manhã que você estava imaginando, pode nem ter o café da manhã em certos lugares. Então, é preciso se informar e se certificar dos serviços que estão sendo ofertados. Bom, com essas dicas tão importantes, o artigo 5º de hoje chega ao final. Doutor Wilder, doutora Simone, muito obrigada por terem vindo até aqui. Eu que agradeço. Eu que agradeço. E eu agradeço também a sua companhia. Se quiser sugerir um tema, é só enviar para o e-mail que aparece na tela. Você também pode rever os nossos programas no site da TV Justiça ou acompanhar o nosso canal no YouTube. Até o próximo artigo 5º. Tchau.